Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui para uma vez mais participar da Santa Ceia do Senhor. Quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Ailton, nosso pastor, nosso pai, meu pai, pela oportunidade de poder trazer uma palavra da parte de Deus esta noite. E quando eu tinha 5 anos, minha mãe me trouxe aqui, disse a mim: eu vou lhe levar numa igreja, na linguagem dela, pastor, era debaixo do chão, dentro do chão. Aí ela me trouxe aqui, me colocou ali, né? Eram as portas de madeira, eu fiquei em cima do banco, faz 45 anos, e ela me deixou aqui, e aqui eu estou. E daqui eu pretendo ir para o céu. Só que ela não disse que chegaria esse dia. Porque esse dia é muito difícil. Mas eu rogo as orações da igreja ao meu benefício para poder trazer uma palavra da parte de Deus. Estou aqui cercado de tantos homens de Deus, de pastores, pregadores, o nosso pai, o pastor presidente, que é o exemplo para nós, de pastor, de pai, de pregador, e eu me sinto assim, sem saber iniciar. Mas vocês vão orando, e eu estou aqui para cooperar e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Quero vos convidar para a Bíblia Sagrada, o Evangelho que João escreveu. Capítulo 1 do Evangelho que João escreveu. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos. Versículo de número 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Queria pedir ainda para lermos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diga amém. Queridos, quando nós lemos no Evangelho de João, eu percebo no contexto que João é convidado não só pela igreja para escrever esse documento, esse documentário, diferentemente dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, por isso que João não faz parte dos evangelhos sinóticos. É alguém que vai escrever sobre Jesus, mas de uma forma mais próxima, mais íntima. Alguém que teve a oportunidade de viver um pouco mais perto de Jesus. Aliás, não existe pessoas assim que ficam mais perto de Jesus, mais perto dele, quer estar mais perto, ter uma intimidade a mais. E quanto mais a pessoa se aproxima, Deus se revela mais. Quanto mais a pessoa está ao lado dele, mais recebe dele. Era João, mais ou menos aí nas décadas de 90, entre 90 e 100, segundo parte da história, diz que João vai escrever quando a igreja está
passando os momentos mais difíceis, porque a igreja está sofrendo ainda o reflexo de uma grande perseguição que a igreja sofre por conta de Nero, que vai incendiar Roma, e isso faz com que os cristãos sejam culpados daquela cena, e também da destruição do templo de Jerusalém por Tito, e se espalha décadas de uma perseguição à igreja de Jesus. Mas a igreja é de Jesus, a igreja é de Deus. Ninguém vai parar e nem vai deter a marcha da igreja. Ninguém vai calar a igreja, porque o dono da igreja peleja por ela. E como se não bastasse, eles mataram os apóstolos, levaram os cristãos às arenas, e pensavam que aquilo faria com que a igreja se calasse. Mas há uma lâmpada que ainda está acesa e não vai se apagar. Oh, glória! Jesus deixa que o apóstolo do amor fique vivo, como quem está dizendo: você não pode morrer, eu ainda tenho algo a mais, ô João, para você fazer, eu conto contigo. Em torno de 90 anos de idade, era o apóstolo do amor, alguém que amava Jesus e amava a igreja e precisava escrever aos cristãos. E aquele povo precisa entender um pouco mais da sua intimidade com Jesus. O que é que Jesus representa para eles e o que é que eles representam para Jesus. E eu acho lindo que ele vai escrever de uma forma que toca muito ao meu coração. Ele vai dizer assim: eu quero falar de alguém que eu conheço. Nada mais, aleluia, tocante do que você falar de Jesus. Você fala de história, a história se esgota. Você fala de política, a política se esgota. Você fala dos governos, os governos se esgotam. Mas quando você fala de Jesus, oh, profundidade das riquezas! Quanto mais você fala, mais parece que o céu se abre. E Jesus diz: fale mais, fale mais, fale mais. Aí João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João vai descrever um pouco sobre ele, fala um pouco sobre João o Batista, mas quando ele chega no versículo 8, ele fala de João e volta para Jesus e diz assim: ali, nele, estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele diz: veio para os que eram seus. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre filho de Deus. Repita comigo: filho de Deus. O mundo não o conheceu. Aí ele diz: veio para os que eram seus irmãos, os judeus. Aí João diz: eles não receberam. É mais ou menos assim: alguém chega batendo a sua porta e diz assim: eu queria passar o dia hoje com você. Aí você diz assim: aqui não tem lugar para você aqui. Aí João diz: mas a todos quanto abriram a porta, judeus, africanos, europeu, aleluia, indianos, índios, brasileiros, a todos quanto abriram a porta e receberam. Aí João diz: ele deu poder de serem feitos. O verbo aqui é trabalhado nas mãos dele.
dando-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí João diz, não da vontade do homem e nem do varão, mas de Deus. Disse Jesus a Nicodemos, João capítulo 3, Jesus disse assim, quem nasce da carne permanece sendo carne, mas quem nasce da água e do Espírito e de Deus é Espírito. Filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Aleluia! Você pode até se achar pequeno, mas você é filho do dono do mundo. E o dono do mundo manda no mundo, manda em tudo, manda em mim, manda em você e está do seu lado agora aqui. Mas existe um processo para que se faça filho de Deus, claro, e isso me chama a atenção quando Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, Pedro diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Oh, Cordeiro de Deus, aleluia! Como de um cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha, incontaminado. Sabe o que Pedro está dizendo? Este é o processo de se fazer um filho de Deus. Comprado, adquirido, resgatado, separado e adotado. Dê um glória a Deus por isso. Vou repetir para você não esquecer. Você está aqui, não é por conta de você. Você está aqui porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Paulo diz à igreja de Coríntios na primeira carta, capítulo 6, versículo de número 10. Paulo diz assim, olha quem vocês eram. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Ele diz assim, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os bêbados, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. E Paulo diz assim, mas há um processo. Mas haveis sido lavados. Levanturia lamas. Oramadara chale bigoa lamas. O diabo só diz quem você era. Mas eu quero te dizer que o que você era não importa, porque você já foi lavado. Sai a sujeira, sai a poeira. Oh! Lavados! Olha o processo para se tornar um filho de Deus. Aí Paulo diz assim, tem algo a mais. E o que é? Santificado, separado. Agora é de Deus. Aí Paulo diz, ainda falta uma coisa. Justificado. Inocente. Já rasgou, meu irmão, o seu processo. A conta foi paga. Você não deve mais nada. Agora você é filho. No versículo 20, Paulo diz assim: fostes comprado por bom preço. Aí Paulo diz, não fica calado. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é o corpo do mundo e a alma para Deus. Aqui é para Deus, alma, corpo, espírito, casa, família. Tudo é de Deus.
O diabo não tem participação em nada na vida do crente. É dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Levanta a mão, dê glória para o Senhor Jesus. Sinto sua presença esta noite neste lugar. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Ele nos... Oh, glória! Oh, Deus está aqui, querido. Ele nos tirou das potestades, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é grande mesmo, Jesus, é verdade? Oh, glória, porque você não vê, gente. O mundo espiritual a gente não vê com os olhos assim, mas se você pudesse ver. Quando Jesus vem andando na terra, os demônios correm para um lado, para o outro, pula para um lado e para o outro. Quando você vem, meu filho, andando na terra, Bíblia na mão, dando glória a Deus, o diabo pula para um lado e para o outro e diz assim, sai da frente porque aí vem um filho dele. Ele vivia com a gente lá na escuridão das trevas, mas esse homem chamado Jesus entrou lá, largou a mão lá e tirou de lá e disse que agora é filho dele. É mesmo. É mesmo. E tem mais uma, tem um livro no céu que ele bota o nome lá dos filhos lá, bota o nome lá e diz, esse aí ninguém toca. Levante mais uma vez sua mão, dê glória ao nome do Senhor Jesus. Filho! Aleluia! Eu quero encerrar, eu tenho um minutinho. Como filho, ele cuida da gente. Cuida ou não cuida? Cuida. Ele cuida, meu filho. Ele cuida. Eu disse que minha mãe me trouxe aqui faz 45 anos, mas esses 45 anos, Deus tem cuidado tão bem de mim. Eu ando na terra como um príncipe, filho do rei. E... É verdade, meu pastor. Esse Deus é lindo. Oh, glória! Ele cuida ou não cuida? Ele cuida. Ele tinha um grupo de filhos, daqueles montão de filhos, ele escolheu 12. E quando Jesus morreu, os filhos dele se espalharam. Papai morreu, a gente não vai mais ficar de fronte erguida. Juntaram um grupinho, Pedro saiu na frente, disse, vamos pescar? Disse, vamos pescar. Mas Jesus sabe falar como toca lá no coração da pessoa. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Eu posso pensar, meu pastor, que Jesus, ele está lá só para cumprir. Mas como Deus, ele não morreu e nem morre. Como homem sim, mas como Deus não. Esperando o momento dessa pedra sair daqui, que eu quero dar um abraço no meu filho. Quando Jesus saiu de lá, já sei onde eles estão. Tiberíades. Eles estão pescando. E eu vou lá. Teu pai te ama. Ele sabe aonde você está. Em alto mar, de madrugada à noite, remando num barquinho que não tinha motor, jogando uma rede que não vinha nada. Mas Jesus vai chegando lá. Leme comba lamanto rebaixa. Amanhecendo o dia, Jesus chegou, deu uma olhadinha, estava Pedro e João lá, já cansado de jogar a rede.
Ele disse: já sei, vou chamar como um pai chama. Não chamou pelo nome de ninguém. Deu um grito: filho! Vê que coisa simples. E disse assim: tem alguma coisa de comer? Até então eles não conheceram. Aí disseram: já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí ele disse assim: joga ao lado direito. Teu pai está te vendo. Ele sabe, a provisão já está preparada para você. Levante a cabeça. É o início de uma nova etapa na sua vida. Deus não te esqueceu, não te abandonou, ainda que a pessoa seja tomada pela síndrome do abandono, mas Deus me trouxe esta noite para lhe dizer: o teu pai está chamando, está te dizendo, já tem provisão preparada. Jogar a rede. 153 peixes grandes. Mas Jesus disse: eu não quero desses aí agora não. Venham cá. Deus cuida ou não cuida? Deus cuida. Jesus tinha feito um foguinho. Meus teólogos, por favor. Jesus tinha feito um foguinho. É assim, botou lá um peixinho para assar, não pescou, mas ele tinha um peixe. Não foi na panificadora, mas tinha o pão. E disse assim: venham jantar comigo. Eu estava com a vontade de jantar com os meus filhos. Vem para cá. Aí a Bíblia diz que ninguém ousava perguntar quem era, porque já sabia que era o Pai. Já sabia que era o Senhor. Deus cuida, Deus vai continuar cuidando. Levanta a mão, dê glória para o Senhor Jesus. Do capítulo 14 de João, Jesus diz assim aos discípulos: olha, eu vou para o Pai preparar lugar, não vos deixarei órfão. Ele não vai ficar como filho sem pai aí não, hein? Reclama não. Ele vai vos enviar um outro consolador, para que fique convosco, ou more com vocês, para sempre. O Espírito Santo de verdade. Ele vai ficar cuidando de vocês. Eu vou lá preparar a casa. Eu vou e volto daqui a pouco. Mas enquanto eu vou lá, ele vai ficar cuidando de vocês aqui. Aí Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando é que isso acontece? Quando você está triste, achando que tudo vai terminar, achando que todas as portas estão fechadas, achando que a guerra está perdida, achando que todo mundo deu as costas para você, o Espírito Santo chega dizendo assim: levante a cabeça. Você também é filho. Ah, mas ninguém está me vendo. Para com essas coisas. Você também é filho. E o Espírito Santo não se cansa. Jesus disse: ele vai morar com vocês. E ele vai falando, vai falando. Vamos, levanta a cabeça. Vamos. Eu não posso mais cantar. Vai cantar, é para cantar assim mesmo, sem poder.
Eu não posso mais pregar. Vai pregar a si mesmo sem poder. Eu não posso mais fazer nada, que tudo está perdido. Vamos, levanta a cabeça, tira essa angústia. Vai, manda essa angústia embora. O Espírito Santo mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Ele mexe. Levanta a mão. Dê aquele glória para Jesus. Eu vou encerrar, somente um minuto. Aí Paulo diz assim: não fica somente aí. Se somos filhos, somos herdeiros daquele lugar que ele foi preparar para nós. É nosso. O céu é nosso. O céu é nosso. Nós somos do céu, nós vamos para o céu. Estamos esperando o céu. O céu é nosso, nós vamos para lá. Oh, glória. No versículo 26, Paulo diz assim: e o mesmo Espírito, aleluia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se coloca diante de Deus e diz assim: olha ele. Porque tem hora que você tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem empresas, mas precisa de ouvir aquela voz do Espírito Santo. Chega no escritório e para ali e diz: eu estou precisando de ouvir alguma coisa que diga que eu tenho ligação com Deus, que a angústia está me matando. O Espírito Santo chega e diz: olha, você é filho e herdeiro. Dê um glória a Deus por isso. Eu quero encerrar aqui. Tem uma coisa que toca no meu coração e eu acho isso muito bonito. Eu quero terminar com essa ligação que João faz, dizendo na primeira carta, capítulo 3, versículo número 2: amados, agora somos filhos. Aleluia. E ainda não é manifesto aquilo que nós havemos de ser. Mas quando ele aparecer nas nuvens do céu, com toque de trombeta, com voz de arcanjo, e a terra começar a dar aquele abalo, e os sepulcros se abrirem, e formos transformados, receberemos um corpo semelhante ao dele, glorioso, imortal, não vai mais adoecer, não vai mais ter problema, iremos morar na casa do Pai para sempre.